Olá, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, meditação e estudo sobre o Reino de Deus. No nosso vídeo de hoje, nós vamos continuar estudando versículos bíblicos. Então, você que está aí do outro lado é o meu convidado, minha convidada especial. Fique com a gente até o final do vídeo. Ouça o que Deus quer falar com você. E com certeza você vai sair desse vídeo com a sua fé edificada. Então, bora ao nosso vídeo de hoje. Para começar, nós vamos ler Hebreus 11, do 8 ao 10. Mas antes, Senhor, abençoe essa leitura, essa meditação. Fale, Senhor, comigo e com cada pessoa que estiver vendo e ouvindo este vídeo. Fale o que o Senhor quer falar, não o que nós queremos ouvir. Amém. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Riquíssima. Olha o que nós acabamos de ler. Abraão, ele vivia pela fé. Abraão era um homem que, se nós podemos usar uma palavra, perfeito não, que nenhum ser humano foi perfeito ou é ou será, mas ele era um exemplo, ele era um homem exemplar. E o segredo, né? O segredo da intimidade com Deus que ele tinha era a obediência. O que Deus falava para ele fazer, ele ia e fazia. Não importava o que fosse, ele simplesmente, se Deus falava faz, ele fazia. Se Deus falava vai, ele iria. Ele era dessa forma, ele agia dessa forma. E isso agradava a Deus, alegrava o coração de Deus. Então, por isso que o Abraão é esse homem que se passaram já milhares de anos desde que ele partiu desse mundo, mas mesmo assim ele é lembrado até hoje pela fé, pela obediência, pelo temor a Deus. Ele provou que ele colocava a Deus acima de tudo e de todos, como nós sabemos, né? Da história que emociona cada um de nós, né? A história de Isaque. A fé que Abraão teve. Ele não negou, ele poderia ter falado, mas o Senhor pede outra coisa. Não. Ele fez o que Deus pediu. Abraão é conhecido como o pai da fé. Agora nós vamos ler Salmo 121, 1 e 2, que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, vou fazer uma pergunta para vocês. Algum momento da vida de vocês já oraram olhando para um monte? Ou já estiveram em algum monte para fazer suas orações do monte? Se você já respondeu que sim, uma dessas duas perguntas que eu fiz para vocês, vocês sabem como é maravilhoso você orar no monte ou então olhando para o monte. É muito forte, você sente a presença do Deus Altíssimo de uma forma tremenda.
Nós devemos olhar para o alto, para o alto, para o alto sempre, independente de qualquer situação que você possa estar vivendo, passando, situações de injustiças, de calúnias, de dificuldades, enfim. Olhe para o alto, porque o teu socorro e a tua justiça vem do alto. O teu Senhor está no alto, então olhe para o alto, porque o teu socorro vem dele que criou os céus e a terra. Agora nós vamos ler Mateus 6,33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É muito importante, amados, o que nós acabamos de ler agora. É muito importante, é um versículo, mas esse versículo ele é profundo ao extremo. Hoje em dia, nós vemos pessoas preocupadas consigo, com sua aparência, gastando rios de dinheiro com procedimentos que muitas vezes a pessoa ainda fica pior do que a pessoa era, né? Vamos ser sinceros, a gente vê tanta cena aí de pessoas fazendo harmonização facial, que as pessoas ficam piores do que elas estavam. E por aí fora, só estou dando um exemplo. Eu estou querendo dizer que é ruim você se cuidar? Não, você tem que se cuidar, até porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Claro que você tem que se cuidar. Tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, ter momentos de lazer. Você precisa deixar a sua vida toda certinha, toda encaminhadinha, porque o que você faz de mais ou de menos vai acabar te prejudicando. Então, devemos se cuidar, sim, mas nunca podemos visar as coisas do mundo como se fosse mais importante do que as coisas de Deus. Tudo que é para Deus, tudo que é de Deus e para Deus, deve ser para nós algo sagrado, algo que nós devemos fazer por amor, com amor por amor e sem interesse, sem barganha, porque também tem pessoas que querem fazem, entre aspas, a obra de Deus, mas fazem entre aspas, porque elas fazem querendo barganhar com Deus. Eu estou fazendo, então Deus vai ter que me honrar. Deus, tem pessoas que ainda usam a palavra mais horrorosa possível. E eu vou dizer para vocês, eu digo aqui, eu falo para qualquer pessoa. Tem pessoas que falam que Deus é obrigado a te abençoar, porque você vai na igreja todo dia, porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você faz voto, porque você faz isso, porque você chega na igreja às 5 horas da manhã, só vai embora às 10 horas da noite. Tem pessoas que vão falar para você que Deus é obrigado a te abençoar. Ele não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada. Quem é? Que ser humano é esse que tem coragem de abrir a boca para falar que Deus é obrigado a alguma coisa? Deus não é obrigado a nada. Deus já faz muito, muito mesmo, de dar o oxigênio para a gente de forma gratuita, de dar o sol para nós, dar água. Ele faz isso tudo sem nenhuma obrigação, ele faz por amor. E a gente não precisa pagar para ter nada disso. Ele deu de graça para cada um de nós, inclusive a nossa salvação. Porque a nossa salvação, ou melhor, a nossa salvação, eu não preciso pagar para ser salva, nem vocês, mas o preço já foi pago, que foi com o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. A nossa salvação foi paga com sangue inocente, sangue de Jesus. Então, nós precisamos visar, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que cada um de vocês precisam. Deus conhece a mim e conhece a cada um de vocês melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar, Ele quer honrar, mas
primeiro nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, colocar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça também. Aí sim, Ele vai vir com providência, vai vir com amor e vai vir suprindo todas as nossas necessidades. Agora nós vamos ler Isaías 26:3, que diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Que maravilha, gente, que maravilha, isso é tremendo. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos a certeza que Ele é conosco, a nossa alma, ela pode até de alguma forma tentar querer ficar atribulada, ficar com medo, porque, amados, vamos entender uma coisa: nós somos seres humanos, nenhum de nós somos super-heróis, nenhum de nós somos feitos de aço, nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos falhas, erros e sentimos medo, sim, em determinados momentos e situações. Isso é normal, porque ainda somos seres humanos. Mas a diferença toda, quando você tem esse Deus maravilhoso na tua vida, o próprio Espírito Santo, ele reanima a tua alma, ele fortifica a tua alma, ele mostra para ela que aquilo ali não é o fim, pelo contrário, aquilo ali é só um começo de uma nova vida, de uma nova história, e que Deus está contigo. Então a sua alma volta a ter vigor, alegria, força, você tem paz. Quem tem Cristo tem paz. A diferença maior de quem serve a Cristo e quem não serve é a paz. Quem tem Cristo tem paz. Quem é de Jesus tem paz. Mesmo nas lutas tem paz, porque o próprio Espírito Santo traz essa paz. Mas quem não é de Cristo, quem é do mundo, quem é das trevas, qualquer situação, por menor que seja, a pessoa não tem paz, não consegue dormir. Por isso nós vemos aí tantos casos, infelizmente, né? Mas tantos casos de pessoas que fazem aquilo com as suas próprias vidas, que a gente não pode falar aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Simplesmente vão lá e pá, achando que aquilo ali vai ser o fim dos problemas deles. E pelo contrário, ali vai ser o começo da ruína daquela alma. Porque naquele momento ali, terreno, a dificuldade era terrena, ia passar se ele e ela buscassem no Senhor. Mas a partir do momento que a pessoa vai lá e pá, aí a alma, infelizmente, dessa criatura vai penar por resto da eternidade no sofrimento. Então, busque a Deus, se entregue para Jesus. Eu não sei como está a tua vida hoje. Talvez tua vida esteja assim, sem paz, você não consegue nem dormir. Você não tem paz, você não tem paz dentro da sua alma. A solução está ali, ó. A solução está ali, a paz que vem de Cristo. Dá essa oportunidade para Jesus, te dá essa paz, dá essa oportunidade para Ele, dá essa oportunidade hoje mesmo, aí onde você está. Agora nós vamos ler Mateus 22:33, que diz: ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Amados, onde Jesus passava, ele levava uma multidão. As pessoas sentavam para poder ouvi-lo, porque as pessoas ficavam admiradas, né? Com a inteligência daquele homem que falava com autoridade. Jesus, ele sempre foi assim, e ele é até hoje. Se você pensa, talvez, mas Jesus não fala mais como ele falava. Ele fala assim. Ele fala de várias formas. Jesus fala comigo e fala com você como ele quiser falar. Ele pode falar com você através de uma mensagem como essa que você está ouvindo agora.
Ele pode usar alguém para levar uma mensagem para você através de um vídeo, através de um louvor, você lendo a palavra dele. E ele também fala com você, com a voz dele, você ouve a voz de Deus. Quem já ouviu a voz de Deus, já coloca aqui embaixo, para as outras pessoas verem como que é. Que não é só eu que estou falando. Amado, Deus fala com a gente. Eu já ouvi Deus falando comigo. Eu já ouvi Deus falando comigo. A voz de Deus, como já ouvi através de uma pregação, como eu já vi Deus falando comigo através da palavra dele, de louvores. Mas quando ele quer também, ele fala com a própria boca dele. Você ouve Deus falando com você. Isso é tremendo. Eu não consigo nem explicar para vocês o que é, mas eu digo para vocês, Deus fala sim. O mesmo Jesus que fazia com que as pessoas ficavam ali, admiradas com o seu ensino, com a sua sabedoria, é o mesmo Jesus. É o mesmo. Ele não mudou, gente. Jesus é o mesmo. Agora nós vamos ler Filipenses 3,14, que diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muito forte, muito impactante, muito rico. Prosseguir para o alvo. O que é prosseguir para o alvo? O alvo ele está ali. Se você desviar para a direita ou para a esquerda, você sai do alvo. Você vai perder o alvo, você perde a direção. Mas a partir do momento que você mira no alvo e foca no alvo, e você acerta nele, pronto. Você ganhou o prêmio. E esse prêmio aqui que diz é a salvação. É você permanecer firme, olhando para Cristo o tempo todo, para você receber o seu grande prêmio, que é a salvação, como a gente falou. Então vamos se manter firmes, focados. Não desvie o seu pensamento, a sua fé. Não divida a sua fé com nada nem com ninguém. A sua fé tem que estar centrada no alvo, que é Jesus Cristo. E para a gente finalizar o nosso vídeo dessa semana, nós vamos falar sobre Apocalipse 21:2, que diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É nessa cidade aí que nós vamos morar. É a cidade que Jesus falou que ele voltaria lá para o Pai, que ele ia preparar as moradas. É essa cidade que nós vamos morar um dia, a Nova Jerusalém, a Terra Santa, a cidade santa, que vem da parte de Deus, que está sendo preparada, adornada. Imagina, o amor de Deus para conosco é tão grande. Imagina, a gente não tem nem como imaginar, a gente fala imagina, mas é uma forma figurativa de falar. Porque como você vai imaginar? É uma coisa que não tem como imaginar. Os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, nossos olhos nunca viram, nosso pensamento nunca teve o pensamento exato de como será a Nova Jerusalém. Não tem como, meus amados. Só quando estiver lá que nós vamos saber, né? Mas vamos manter o alvo, manter a fé, porque será maravilhoso o dia que nós estivermos na Nova Jerusalém. Obrigada por você ter assistido o nosso vídeo até aqui. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, independente de quem você seja, homem, mulher, se você é católico, se você é evangélico, se você não tem religião nenhuma, se você é espírita, não importa. Se você abriu o seu coração, Deus com certeza falou com você.
Então deixa aqui nos seus comentários, né, para falar mais corretamente, deixa aqui nos comentários os seus comentários, se você quiser, é claro, tá? Eu gosto muito de interagir com vocês, saber de onde vocês estão falando, saber até onde, né, os nossos vídeos estão chegando. Então, se você quiser colocar o seu nome e de onde você está ouvindo nossos vídeos, eu agradeço. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se você puder e quiser, é claro, se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário e curtir, nós ficamos imensamente gratos. Que Deus te abençoe. Até os nossos próximos vídeos.